Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amigos, geralmente eu começo os meus vídeos pedindo para você se inscrever no nosso canal, mas hoje o meu pedido é outro. Eu peço a vocês para nos ajudar até o dia 15 de janeiro. A gente vai fazer uma manifestação contra essa diretoria golpista. Mais detalhes eu vou trazer para vocês no decorrer do dia. Da forma como as coisas estão, não podem ficar. E essa diretoria golpista, ela vai sentir na pele tudo em dobro o que nós, torcedores do Vasco, temos sentido desde quando eles assumiram no dia 25 de janeiro. Perfeito? Outra coisa, quero mandar um recado aqui para o seu Jorge Salgado. Não vou baixar a guarda. Venha para a audiência. Você me processou. Te aguardo no dia 3 de fevereiro. Pode vir quente que o Laureano vai estar fervendo. Em 2022 eu vou ser o seu maior terror. Dito isto, a gente vai falar aqui sobre as categorias de base. Vamos abordar aqui a reapresentação do Vasco da Gama que está acontecendo neste momento, a situação de reforços. A gente vai falar aqui sobre a situação do Paulo Guerreiro. Olha como o mundo dá volta. A gente vai explicar para vocês e a gente vai falar sobre a política do clube. Vamos começar aqui pelas categorias de base. Os nossos meninos aí do Sub-20 vão viajar agora, após o almoço, para Santana do Parnaíba, interior de São Paulo, onde a gente vai disputar a Copinha. O Vasco da Gama selecionou 22 atletas. O Vasco está no grupo 24, junto com o SKA Brasil, o Rio Claro de São Paulo e o Lagarto. Nosso primeiro compromisso, dia 5 de janeiro, contra a equipe sergipana, o Lagarto, com transmissão do Sport TV às 11 horas da manhã. Molecada da Colina, o Laureano está com vocês e eu tenho certeza que a gente vai longe, contra tudo e contra todos. Bom, com relação à reapresentação dos jogadores do Vasco da Gama, acontecendo nesta manhã, o Vasco da Gama aí começa sua pré-temporada. A pré-temporada do Vasco da Gama, que terá 3 partes aí. O Vasco, na primeira semana, treinando no CT Moacir Barbosa. Depois a gente vai passar a segunda semana lá em Pinheiral, no CT João Avelange, CT aí que a CBF usa para treinar as categorias de base da seleção brasileira e o futebol feminino. E na terceira semana a gente volta aqui para o Rio de Janeiro. O Vasco da Gama com treinamento em período integral. O Vasco da Gama vai ter 2 treinamentos até o dia 26, todos os dias, de segunda a sábado. Folga somente no domingo. Então, 9 horas da manhã, começa o primeiro treinamento do Vasco. Aí depois, às 16h30, o segundo treinamento aí do Vasco da Gama. Dia 26, Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda,
começa aí a nossa luta no campeonato estadual. E hoje, na apresentação, 2 jogadores não compareceram. Foi o caso do Castan. O Castan tinha anunciado isto ontem, que não veste mais a camisa do Vasco da Gama. O Vasco aí nas tratativas finais aí para rescindir o contrato e dispensar o Castan. O Luiz Cangá também não veio para o Rio de Janeiro. O jogador tentou viajar no sábado, mas foi diagnosticado com Covid-19. O jogador vai cumprir o isolamento aí, vai ficar pelo menos 10 dias lá no Equador. E o Vasco da Gama espera aí resolver as situações aí de 3 atletas, que são eles: Vanderlei, Bruno Gomes e MT. O Vanderlei aí, o Vasco está tentando fazer uma rescisão com ele. O Bruno Gomes aí tem proposta aí do Internacional e o MT do Atlético Paranaense. Não vai ter jeito, o Vasco da Gama vai ter que vender jogador para poder arcar aí com os compromissos, com salários atrasados e também com relação aos fornecedores. O Vasco vai anunciar mais 2 atletas hoje. Então o Vasco tem 8 reforços por enquanto. Thiago Rodrigues, goleiro que veio lá do CSA, goleiro com 33 anos, né, que teve passagem pelo Paraná e também pelo Figueirense. O lateral esquerdo, Edmar, que teve passagem lá pelo São Paulo, de 35 anos, que estava no Red Bull Bragantino. O Luiz Cangá, que a gente já falou aqui sobre ele, vem com um contrato aí de 3 meses com o Vasco da Gama. Anderson Conceição, jogador de 32 anos, que estava lá na reserva do Cuiabá. E o Yuri, lá do CSA, jogador de 27 anos, talvez a melhor contratação do Vasco. E o Vasco aí também anunciou o Isaac lá do Grêmio. E hoje chegou aqui no CT, né? A gente está acostumado com São Januário, mas lá no CT Moacir Barbosa, tá? Vitinho presente no treinamento da manhã. E o Raniel também confirmado como os 2 reforços aí. O Vitinho com 21 anos, meia, que veio lá do Corinthians. E o Raniel, jogador do Santos aí, que está emprestado até dezembro de 2022. Torcedor aí com uma pulga atrás da orelha. Com relação ao Pablo Magnin, fica aquela expectativa para que o jogador lá do Tigre da Argentina hoje resolva a situação dele. Ele está com 2 propostas aí na mão, uma proposta do Fortaleza e outra do Vasco da Gama. O Vasco propôs um contrato de 1 ano e meio, 18 meses aí com o Pablo, e ele simplesmente vai escolher o destino dele. O Vélez, né, tá dando sinal verde aí, mas impôs muitas coisas para o Vasco da Gama com relação ao Luiz Amarília. E é o seguinte: o Vélez quer que o Vasco da Gama arque integralmente com o salário do jogador. O Vélez também fez a exigência que, se esse jogador receber qualquer proposta aí do exterior, que o Vasco o libere. E a situação da compensação financeira. Parece que vai sair negócio, mas é muita exigência aí do Vélez. Inclusive, o Vasco da Gama vai arcar com um salário de $25 mil, cerca de R$140 mil para esse jogador. E, meus amigos, a gente fica na expectativa aí. O Carlos Brasil falou que está anunciando que está contratando o zagueiro. O lateral direito, que já está fechado, e o Vasco guarda aí as 7 chaves. E hoje vê a situação do Paulo Guerreiro, uma notícia que veio lá da ESPN, e olha como são as coisas. Paulo Guerreiro, um jogador em final de carreira, aí praticamente
aposentado, foi oferecido para tantos clubes da América do Sul, entre eles Alianza Lima, Colo-Colo e até o Vasco da Gama. E o Carlos Brasil não quis, agiu certo, né? E uma vergonha, né? O empresário Vinícius Prates, aí, empresário do Paulo Guerreiro, ter essa cara de pau de oferecer o Paulo Guerreiro. Mulambo teve problemas aí com a torcida do Vasco, falou que ia passar o trator, que nunca ganhou nada jogando contra o Vasco da Gama, né? Freguês de carteirinha oferecido aí para o Vasco da Gama, e o Vasco recusou o Paulo Guerreiro. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Hoje é um dia que promete. A gente vai ter aí alguns anúncios e na parte da tarde a gente atualiza todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!